Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas e meninos. Hoje a nossa disciplina é Enfermagem e Ciência. Nós vamos falar um pouco sobre os caminhos da pesquisa, entrando na história da pesquisa de forma geral, começar lá no AVA, no livro didático de vocês, dessa disciplina, e depois vamos falar um pouco da pesquisa em enfermagem. Bom dia a todos e vamos à luta! Para iniciar o assunto pesquisa, nós vamos relembrar um pouco a história. Desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm procurado, desde os tempos remotos, entender por que as coisas acontecem na natureza e na vida de determinadas formas. Esse tem sido um mecanismo de busca que permitiu um avanço das ciências, inicialmente de forma empírica, sem nada científico, naquela questão do achismo, né? Eu acho, você acha, o outro acha, por meio do que? Da observação, das hipóteses que eles levantavam, na averiguação e na observação de algum fato, de um fenômeno. E depois, na época do movimento, do Renascimento, surgiu o método científico e desde então as opções, formas e motivos para se pesquisar algo têm sido cada vez mais exploradas e cada vez mais modificadas, aperfeiçoadas, para que a gente possa entender a origem das coisas e todos os fenômenos que acontecem no mundo. Falando do Brasil, as pesquisas propriamente ditas só foram iniciadas no século XX. O primeiro instituto de pesquisa no Brasil que recebeu reconhecimento internacional foi o Instituto Oswaldo Cruz, que foi fundado em 1900 no Rio de Janeiro. Aqui do lado vocês têm uma foto, uma ilustração de como era esse instituto nesta época, em 1900. Veja o rigor, né? Veja as pessoas como elas se vestiam, e aí nessa época as pesquisas foram então se originando, né? Foram passando então a ser pesquisas mais elaboradas, mais de forma científica. Assim, o que a história explica? Que existem algumas justificativas para esse avanço muito lento das pesquisas na América Latina e no Brasil. Uma delas é o fraco e tardio financiamento. Sabemos que até hoje as pesquisas no Brasil, elas são financiadas, mas de forma muito trabalhosa. Nem todas as pesquisas têm financiamento, ou financiamento completo. É uma briga muito grande para se conseguir um financiamento de pesquisa no nosso país. Isso porque, né, pela situação do país, pela valorização das pesquisas e dos pesquisadores. Vejam que os pesquisadores brasileiros, eles acabam fazendo sucesso fora do país. Todos nós sabemos que sem financiamento fica praticamente impossível fazer alguma pesquisa, algum estudo mais rebuscado, maior, né, que envolve mais requisitos. Por mais simples que eles sejam, os estudos sempre precisam de alguém para financiar. A Europa e os Estados Unidos já possuem essa cultura de fazer pesquisa e desde o século XIX ela já pratica, né, a questão da pesquisa. Mas aqui no Brasil ela só começou em 1950 e tudo isso por conta da cultura mesmo, né, de não fazer, de não estudar, de não fazer pesquisa, de não valorizar pesquisadores. As estatísticas, elas mostram que a América Latina, ela produz pouco menos de 2% das publicações científicas do mundo. Veja como isso é muito pouco. Embora tenha uma população maior que a União Europeia e dos Estados Unidos, o Brasil, incluído aí na América Latina, produz muito pouco ainda. Mas ressaltando que os países que mais produzem na América Latina ainda consta o Brasil, a Argentina, o México e o Chile, pelas grandes faculdades, universidades federais, estaduais, onde tem pesquisadores que ainda lutam para levar as suas pesquisas, as suas ideias para fora do país e para o conhecimento do mundo.
Portanto, vale a pena ressaltar que para ser pesquisador nesse país é preciso que se invista em fortalecimento das políticas de incentivo à pesquisa por meio da criação de comitês de pesquisa que possuam autonomia e recursos capazes de estimular e fomentá-las no Brasil e em parceria com o mundo todo. Veja agora, nós vivemos uma crise aí de um vírus, né, que é o coronavírus. E veja como que o Brasil está avançando nas pesquisas e procurando buscar uma resolução para essa doença. E vejam que quem se mobiliza para isso são os pesquisadores das universidades e também do Centro Oswaldo Cruz, como foi já mencionado lá na frente. São as grandes universidades do país que acabam tendo os pesquisadores que acabam se envolvendo, né, com a questão da pandemia e tentando ver alguma solução através de vacinas, descobrindo como o vírus se comporta, quais são os medicamentos que podem ser utilizados numa fase aguda para que o paciente não se complique. Tudo isso faz parte de pesquisas que estão sendo feitas diariamente. Nesse momento, a pesquisa ela teve um grande avanço aos olhos do público, porque ela está sendo vista, né, como uma coisa essencial para a nossa vida, porque o pesquisador ele estuda muito tempo para dar uma determinada resolução para um determinado caso. E isso então precisa de quê? Precisa de fortalecimento, precisa de políticas de incentivo para que eles não vá buscar lá fora o que eles podem encontrar aqui dentro. O nosso país ele é rico, ele é cheio de coisas que pode originar várias pesquisas que seriam excelentes para o mundo todo, mas precisa então dessa autonomia e de recursos capazes de estimular esses pesquisadores a ficarem aqui e a produzirem as suas pesquisas aqui dentro do país. A pesquisa na área da saúde, ela envolve vários questionamentos e algumas hipóteses, né, para se chegar a uma resolução ou uma resposta para esses questionamentos. Mas você consegue imaginar como são descobertas as curas para determinadas doenças, que são muitas, né, ao longo do tempo? Quantas pesquisas não foram feitas para se determinar um certo vírus, uma certa bactéria, e que hoje nós temos às mãos, né, um antibiótico que é eficaz para que essa bactéria não evolua e não leve esse paciente a uma situação muito mais perigosa, até de óbito. Como saber qual é a melhor técnica cirúrgica? Veja, as cirurgias também, a cada momento elas têm uma evolução. A parte tecnológica, ela acompanha a parte da pesquisa científica. As duas devem andar juntas. Vejam que antigamente, para se fazer uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia simples de uma cirurgia abdominal que fosse, teria que abrir todo o abdômen, fazer aquelas incisões enormes. Hoje não, a gente tem a videolaparoscopia, onde é inserido, né, alguns cânulos, onde tem câmeras na ponta e que o médico consegue fazer a cirurgia e o paciente sai sem aquelas incisões enormes. Outras coisas também, a cirurgia robótica, que veio com a evolução tecnológica e que hoje o médico consegue fazer, né, por meio de um computador, cirurgias bem complexas e bem delicadas. Qual curativo promove a cicatrização mais rápida? Se for ver a história dos curativos, que começaram lá com as bandagens, aqueles cataplasmas, aquelas soluções, né, que eram feitas em laboratórios, em fundo de quintal, ou com pessoas curiosas, né, que faziam com plantas. Não que a planta não origina, né, alguns tipos de medicamento, porque acaba sendo o princípio ativo de muitos medicamentos. Mas hoje a gente tem, por exemplo, um curativo a vácuo, onde um paciente que tem uma incisão enorme, que tem muita exudação, ele pode colocar uma esponja que ela vai sugando esse exudato e o profissional não tem contato, ele só vai lá, apenas desliga a máquina, troca a esponja, mas as horas que essa máquina fica ligada nesse paciente, ela é caríssima para que o convênio cubra, né, o custo diário desse curativo. Mas são evoluções tecnológicas e que não são baratas. Será que a rápida cicatrização vai garantir uma cicatriz mais eficaz?
Lembrem-se que antes os pontos cirúrgicos eles eram feitos de qualquer jeito, a pessoa tinha uma cicatrização, mas muitas vezes ficava uma pele defeituosa, uma cicatrização de segunda intenção, sem a junção das bordas de forma eficaz, os pontos não eram absorvíveis, e hoje nós temos uma tecnologia onde a pessoa faz uma incisão, veja uma cirurgia plástica, quase que ela não tem cicatriz, porque se a pele ela consegue absorver e consegue fazer uma cicatrização eficaz, esse paciente ele sai praticamente livre de qualquer cicatriz que possa deixar essa cirurgia, né, com um aspecto mais feio. Tudo isso são evoluções tecnológicas ligadas à evolução científica. E tem que haver um estudo para que tudo isso aconteça. E a tecnologia ela entra para nos amparar, para ser aliadas então das descobertas científicas. Sendo assim, falando em pesquisa em saúde, da mesma forma que as outras áreas do conhecimento fizeram as suas pesquisas, como a química, a farmácia, na saúde, que também faz parte a química e a farmácia, ou nas outras áreas, engenharia, né, ou matemática, a saúde, ela foi desenvolvendo pesquisas que tiveram início com a curiosidade e o desejo de encontrar a cura para algumas doenças. Cada uma das civilizações antigas foram desenvolvendo uma forma particular de pesquisar por meio das descobertas que foram fazendo ao longo do tempo. Na saúde, os estudos com corpos humanos se iniciaram no século XVI, mas os grandes avanços começaram mesmo no século já 8, quando o médico inglês Edmund Jenner estudava o desenvolvimento de uma vacina contra a varíola. Veja como esses estudos já vêm de longa data. No entanto, os pesquisadores eles encontraram ao longo do tempo diversas dificuldades no processo de condução das suas pesquisas. Uma das principais dificuldades é onde iremos testar a efetividade de determinada descoberta. Desde o século XVII, se vivia um dilema, tanto nesta área, os testes eram feitos em animais. No século XIX, surgiram as sociedades de proteção aos animais e os testes tornaram-se mais criteriosos. Vejam que nos dias de hoje já não se usa mais animais em laboratório. Mesmo vamos pensar num coelho, que antes está até aqui na foto, ele era um dos animais que eram utilizados para as pesquisas clínicas. Mas quem tratava esse coelho dentro do local onde tinha que se alimentar esse coelho, manter ele num lugar propício para que ele conseguisse, né, reproduzir ou receber as medicações de teste, não poderia ser trocada essa pessoa, porque senão ele poderia ficar estressado, poderia ficar recuado, e tudo isso poderia interferir na droga que ele estava utilizando na pesquisa, que estava sendo injetada nesse animal, poderia reagir de outra forma. Então, era muito trabalhoso manipular esses animais. E também a sociedade dos animais e proteção aos animais, elas foram abolindo aos poucos essa questão de fazer ciência, né? fazer testes em animais. Hoje, então, tem outras opções, né, que são até produzidas mesmo em laboratório para que possa testar esses tipos de vacinas ou de antibióticos sem a utilização de animais. E a pesquisa na enfermagem, como foi acontecendo? Na década de 1920 já havia muitas discussões de casos clínicos, metodologia que até hoje é utilizada. No entanto, ela não dava conta de responder todas as dúvidas que as enfermeiras da época possuíam. Esse evento se dava principalmente nos Estados Unidos. Depois, até 1960, a enfermagem ela se apropriou do método quantitativo. O que é esse método quantitativo? É fazer contagem das coisas, quantos leitos, quantos pacientes, quantos têm doença, quantos ficaram bons. Isso é um método quantitativo, é próprio das ciências naturais, mas esse rapidamente se mostrou limitado e rígido demais às necessidades de compreensão do ser humano. Depois de 1960, a enfermagem passou a utilizar também a pesquisa qualitativa, técnica já então utilizada pelas ciências sociais. Veja a diferença.
O método quantitativo, ele é um método que você usa matemática, então você conta em 200 leitos quantos pacientes tomaram banho e quantos tiveram cefaleia, quantos tiveram lesão por pressão. Então você conta, isso já está de próprio nome já diz, quantitativo. São usadas fórmulas de média, mediana, moda, porcentagem. Agora, na qualitativa, você busca reflexões, opiniões, sugestões. A pessoa, para estudar o ser humano, já mais voltada às ciências sociais, a pessoa que está sendo investigada, ela pode dizer de repente o que ela acha de determinada coisa, qual é o sentimento dela em relação a determinada doença, como que ela se comporta diante de determinado sinal e sintoma da sua própria doença. Então, as enfermeiras, elas acabaram tendo que vincular esses dois tipos de pesquisa, tanto a quali quanto a quanti, para que ela ficasse mais robusta ou mais interessante ou até mais fácil de se entender na questão da essência do ser humano. Mas como será que foi na evolução da enfermagem e da pesquisa? Falando especificamente do Brasil, podemos dizer que entre 1900 a 1950, os investimentos buscavam desenvolver uma enfermagem voltada para o serviço de saúde e para a formação de recursos humanos. Após 1950, já houve um incremento nos cursos de pós-graduação, principalmente em 1970, quando as escolas de enfermagem brasileiras começaram a investir em pesquisa de mestrado, de doutorado. Ambas as situações faziam com que as pesquisas fossem iniciativas muito individuais. Em 1990 surgiu uma outra forma de pesquisar, onde um grupo de pesquisadores se uniam, ou de enfermeiras que gostariam de fazer uma determinada pesquisa sobre um determinado assunto, começaram então a se agrupar. São os chamados grupos de pesquisa, que partem do recrutamento de pessoas com interesses comuns e que alinham seus objetivos num projeto que vai ser executado por todos. Vocês estão tendo a experiência, alguns já, de fazer os seus trabalhos de término de curso, que são os TCCs. Vocês fazem geralmente pesquisas de revisão bibliográfica. Tudo isso que vocês fazem, vocês se baseiam na pesquisa de outros pesquisadores. Como a nossa área é enfermagem, com certeza vocês pegam artigos de enfermeiros, que já escreveram sobre determinado assunto e fazem a junção do pensamento, a junção de resultados, numa coletânea de dados que essas pessoas já fizeram para fazer uma outra pesquisa, que seria a sua pesquisa, que dará um outro resultado, que é uma revisão geral daquilo que vocês leram. Então, é isso que se faz hoje. Se vocês prestarem atenção nos artigos, geralmente são 3, 4 pessoas que acabam desenvolvendo um determinado assunto. Muito raro uma pessoa escrever sozinha, mas pode ser que escreva. Mas hoje a gente vê 3, 4, 5 autores em um só artigo, porque dá trabalho, vocês estão vendo que dá trabalho fazer pesquisa. Mas foi no século XX que as pesquisas em saúde foram tomando um rumo mais certo, foram mais elaboradas, passaram a salvaguardar os direitos dos seres humanos e animais, que até antes não tinha. E o relatório de Belmonte é um documento que foi elaborado nos Estados Unidos e apontava 3 princípios para a realização das pesquisas. O primeiro é o respeito pelas pessoas, que passam a ter direito de decisão sobre participar ou não de determinada pesquisa. Esse é o famoso termo, o termo de consentimento esclarecido. Esse termo, ele dá direito à pessoa em entender, os objetivos da pesquisa, no qual ela será submetida. Seja qualquer pesquisa que relacione ser humano, ele deve assinar esse termo, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. A beneficência também, que garante aos participantes o cuidado e a supervisão necessária para minimizar riscos e danos. Então, dentro de um termo de consentimento, o pesquisador ele tem que esclarecer muito bem para quem será pesquisado, que é o participante de pesquisa, o que ele vai ganhar com isso, quais são os riscos que ele corre, quais são os danos que
que ele está sujeito, né? E se tem algum ressarcimento, se acontecer alguma coisa no meio da pesquisa, que tem pesquisas que duram anos, né? Uma pesquisa de antibiótico, por exemplo, dura 3, 4, 5 anos até sair no mercado. Então, enquanto isso, se acontecer algum evento com esse paciente, como que ele vai ser ressarcido e como que está relacionado com aquele remédio, de repente, que ele está fazendo uso, né, porque ele é um participante de pesquisa. Tudo isso tem que estar muito bem esclarecido nesse termo. E a justiça que garante também que todos têm igual possibilidade a acesso e a participação nas pesquisas, bem como no conhecimento dos resultados encontrados. Então, a partir do momento que esse resultado sai, até hoje, né, as nossas novas leis de pesquisa clínica, né, elas mostram que esse paciente, até depois com antibiótico, de repente, um exemplo, um antibiótico que ele participou dessa pesquisa, sai no mercado. Será que ele, depois que sai, se ele vai continuar esse tratamento, ele pode continuar sem ter nenhum gasto? O laboratório vai manter esse paciente, o custo desse paciente num tratamento, não só num antibiótico, mas tem drogas muito bem mais elaboradas, uma droga para um tumor, uma droga para uma doença degenerativa. Então, essas questões, elas têm que estar muito bem amarradas lá no termo de consentimento livre e esclarecido, porque o participante, ele tem todo o direito de saber a pesquisa que ele está entrando, quais são os riscos, os benefícios, os danos, né? E o que vai acontecer com ele. É claro que num país do tamanho do Brasil, as pesquisas não são distribuídas de forma igualitária. A maior parte das produções científicas ela tem ocorrido em regiões sul e sudeste. Existem muitas formas de realizar uma pesquisa. No entanto, se a pesquisa for desenvolvida em qualquer base de dados, que nem sempre são confiáveis, respostas duvidosas também podem ser obtidas. Por isso, recomendamos que todas as pesquisas realizadas por enfermeiros ou qualquer outro profissional cujo assunto seja de interesse profissional, ela seja produzida a partir de bases de dados que sejam fidedignas. Vocês conhecem várias bases de dados, bases de dados que são reconhecidas no mundo todo, né? E que vocês podem buscar lá os seus artigos para que possa, a partir daí, fazer então uma seleção que possa ser importante para a pesquisa que vocês vão realizar no final de curso, para quem está fazendo, para quem já está chegando. Olha aqui um exemplo muito simples. Quando uma enfermeira da educação, um casinho, foi procurada pela enfermeira da clínica cirúrgica, a proposta era de uma reciclagem sobre o curativo e ela logo tratou de fazer uma atualização sobre o assunto, visto que a todo momento surgem dúvidas acerca de materiais, técnicas para a realização dos curativos. Então, ela acessou a base de dados mais utilizados para obter informações. A base de dados foi a Biblioteca Virtual em Saúde, que é a BVS, que todos vocês conhecem, e aí ela pesquisou o material, que tipo de material se usa aí em curativo, e foi listando qual é a indicação. Esse curativo é para úlcera por lesão, região sacral, com exudato. No outro artigo ela achou que esse material ele é indicado para as úlceras venosas. No outro artigo ela achou que esse determinado material, ele é utilizado mais para lesões mais superficiais. E qual é a contraindicação desses curativos, né? Ela foi fazendo então essa buscativa. Qual é a forma de uso, né? Tem curativos que podem ser trocados a cada 24 horas, outro a cada 48 horas, após a sua saturação. Outros curativos têm que ser diários, dependendo da cobertura. E quais são os cuidados que devem ser feitos com esses curativos, né? Qual é o material a mais que eu tenho que acrescentar além da cobertura e quais são os cuidados. Manter enfaixamento, ou manter um adesivo transparente, ou manter uma compressa que possa fazer uma cobertura maior e também fazer com que
curativo com exudato ele seja absorvido, né, a drenagem ali. Então, desta forma, só um exemplo, essa enfermeira acabou levantando o que existe no mercado. Então, pesquisar é a forma mais adequada de encontrar uma boa resposta para aqueles problemas que a gente encontra lá no nosso dia a dia e que às vezes não consegue uma solução assim, né? Vem um fala uma coisa, vem outro fala outra coisa. Nada como pesquisar então e ver lá nas bases de dados o que se faz realmente, o que tem na atualidade e o que pode ser modificado. Então a gente não deve confiar somente nas respostas das pessoas. Eu uso isso, ou aquela usou aquilo que foi bom. A gente tem que buscar informações e ter certeza de que aquelas atitudes que nós vamos realizar frente ao paciente, elas são assertivas, né? Para isso é que existe então as pesquisas científicas. Mas a enfermagem ela tem vários desafios, né? Ainda mais a enfermagem brasileira, que nós somos enfermeiros lutadores, e um dos desafios da enfermagem é de acelerar o avanço em tecnologia e inovação. Isso depende muito do conhecimento de cada um, dos saberes que são produzidos pelos programas de pós-graduação em enfermagem. Por isso que estudar é uma situação que é importante para a nossa vida de enfermeiro, para vocês que serão enfermeiros daqui a pouco. Não deve se parar nunca, porque sempre há inovações e coisas para aprender. Em linhas gerais, a enfermagem ela possui 3 áreas principais de pesquisa. A área 1 é o profissional, com linhas de pesquisas vinculadas ao programa de profissional, né? Na área 2 é a assistencial, com linhas de pesquisas vinculadas aos cuidados de enfermagem direcionado ao paciente. E na linha 3 é a organização e funcionamento do serviço, com linhas de pesquisas vinculadas aos modelos de organização e funcionamento de enfermagem no serviço de saúde. A profissional ou o programa da profissão, por exemplo, o enfermeiro especialista em enfermagem do trabalho, que vai lá e faz relacionado àquela profissão, a atuação dele naquela determinada situação. A assistencial, com linhas de pesquisas vinculadas aos cuidados ao paciente. Então, lesão por pressão, sonda nasoenteral, por que há saque de sonda nasoenteral com tanta frequência, o que isso pode causar de dano ao paciente, olhando lá na frente, toda vez que saca uma sonda nasoenteral, por exemplo, o paciente tem que ser submetido a um raio-x. Isso é bom? Isso não é bom para o paciente. Então, quais são os cuidados que devem ser feitos para que esse paciente não saque a sonda? Então, vamos fazer uma pesquisa, um levantamento. Será que ele tem uma contenção mecânica eficaz? Será que esse cuidador está cuidando direitinho? Será que ele não cochila na cadeira e deixa esse paciente tracionar essa sonda? Será que essa sonda está mesmo fixada de forma correta? Será que esse fixador ele é eficaz? E ele faz uma aderência boa para que essa sonda não desloque? Na organização e funcionamento do serviço, são aquelas vinculadas aos modelos de organização e funcionamento, que são mais relacionadas aos serviços de gestão, né? Aplicação de escalas, para ver qual que é o trabalho dos gestores, pode ser de uma maneira mais ampla. Então, são pesquisas que dá para fazer em 3 áreas principais e que vocês podem também escolher uma dessas áreas até para desenvolver o trabalho de conclusão de curso de vocês. Mas como nem tudo é tão fácil, há algumas limitações para a pesquisa acerca da assistência de enfermagem. A maioria das pesquisas acerca da assistência de enfermagem, ela é desenvolvida por enfermeiros que atuam na assistência diretamente com o paciente, e eles reclamam que os serviços não compreendem o que eles estão fazendo em relação à pesquisa, e por isso também eles têm pouco tempo para fazer determinado trabalho. Essa realidade é um pouco diferente quando se fala dos hospitais de ensino, pois vários deles já atribuem alguma carga horária semanal que vai ser destinada ao estudo e pesquisa, desde que o enfermeiro seja regularmente matriculado em um programa de pós-graduação. Ele pode atuar dentro do seu ambiente de trabalho, e isso facilita bastante a ele desenvolver certas pesquisas acerca da assistência de enfermagem que ele próprio pratica. Ainda sobre as limitações acerca da assistência de enfermagem,
Muitos apresentam dificuldade para entender a importância da pesquisa na atividade prática, talvez advinda de um cuidado que não era científico antigamente, que dificulta então a adesão a uma cultura de produção de novos saberes, pois o novo ele causa uma certa estranheza e a rotina parece que dá conta do cotidiano. Então, muitos enfermeiros também não gostam de pesquisar, não gostam de escrever, isso é de cada um. Mas à medida que você vai desenvolvendo essa prática de escrever, de fazer artigos, de olhar um artigo, de ler um resultado de uma pesquisa, vai se familiarizando e vai aprendendo a gostar. Isso é muito importante para as novas tendências do mundo, né? Que o enfermeiro ele tem que ser abrangente, tem que ser conhecedor de todas as inovações que acontecem dentro da sua área. Falta um preparo adequado também na formação do enfermeiro acerca da importância da pesquisa na assistência de enfermagem durante as diversas etapas de formação, principalmente na graduação. Vocês estão tendo a oportunidade de trabalhar com professores que gostam de pesquisa, então eles estimulam vocês a fazerem o quê? A levantar artigos, a resolver, entender, né, o que está dizendo naquele artigo, até levantar várias conclusões, resultados de várias pesquisas que são feitas na área assistencial por enfermeiros. Isso ajudará muito vocês lá na frente, porque vocês vão ter mais facilidade quando bater o olho no artigo e saber onde fica o autor, o título, quem é o coautor, como que é um método, quer dizer um método, como se chega a uma conclusão. Isso é muito importante, como se faz uma referência bibliográfica. Isso vocês estão tendo a oportunidade, de uma forma ou de outra, vocês estão sendo estimulados na graduação a ler um artigo e a prestar atenção como é feita uma pesquisa por enfermeiro. Mas, de verdade, quais são as perspectivas para a pesquisa acerca da assistência de enfermagem? Uma nova visão acerca da produção de pesquisas pelos enfermeiros da prática, ela deve ser sempre estimulada pelos serviços com vistas a melhorar a qualidade da assistência. À medida que o enfermeiro ele vai praticando, ele vai abrindo o olhar para outra coisa. Ele vai aprendendo a discutir determinados assuntos e até fazer comparações. Ali usava desta forma, aqui faz dessa forma, o meu tem uma melhor forma de fazer do que o outro hospital. Esse tipo de contextualização é muito importante para o crescimento profissional de qualquer enfermeiro. E também existe uma demanda crescente do mercado que vai exigir isso pelas certificações de qualidade, que são as ONAs, as George Commission, também as certificações, a canadense, que os hospitais hoje estão adquirindo, né? Porque exige nas certificações que tenham também um número X de pesquisas e que os enfermeiros eles sejam estimulados a estudar e a pesquisar. Já se sabe que é na realidade das atividades diárias que se vão evidenciando as demandas, os problemas de pesquisa por inovações. Assim, quanto melhor o cuidado ele for desempenhado e com maior efetividade, maior será a satisfação do cliente e menor será a despesa da instituição. E as pesquisas são importantes por isso. Olha só, um simples exemplo, um catéter periférico, muitas vezes ele é instituído, né? Ele é colocado na sua prática, mas ninguém perguntou se seria bom ou não. A partir do momento que se faz um levantamento de quantas veias realmente esse catéter funcionou com efetividade, que não teve nenhuma queixa, que ele teve uma permanência boa, esperada, ou que na hora de fazer a inserção desse catéter na veia foi com facilidade. Então, tudo isso é um meio de você dizer, esse catéter é bom, mas para isso precisou ser feito, então, levantamento de várias opiniões. Isso nada mais é do que uma pesquisa. Existe um movimento de resgate da importância das pesquisas, uma vez que as mesmas elas vão gerando conhecimentos, reflexão, realização pessoal e profissional, como eu já disse. E existe uma abertura para as pesquisas realizadas em parcerias com outras áreas, como a medicina, a fisioterapia, a nutrição e ao mesmo entre graduação e pós-graduação. Vejam que muitos profissionais da área da saúde, de repente você pega um artigo, e um artigo de uma determinada doença,
e você vê os autores são de várias áreas do conhecimento, mas que estão relacionados à área da saúde. Pode entrar um médico, um fisioterapeuta, uma nutricionista, 3 enfermeiros, que todos com o seu conhecimento geraram aquele determinado artigo, porque cada um na sua área deu a sua sugestão, a sua opinião. Muitos livros também são feitos desta forma, né? Que são várias reuniões de consenso, onde se chega então a uma opinião única, e ali se monta um livro com vários pesquisadores, cada um da sua área, né? A medicina, a enfermagem, a fisioterapia, o serviço social, e todos se juntam e escrevem então uma determinada obra científica. Isso é muito comum. Sendo assim, terminando a nossa aula, que foi muito leve, né? A gente falou de um assunto bem interessante, bem novo, que são as pesquisas em enfermagem. Eu sugiro aqui então esse trabalhinho para vocês, é uma tarefinha que pode ser feita até 4 pessoas, quem preferir faça sozinho, aí vai ficar a critério de vocês. Vão reunir 5 artigos sobre acidentes de trabalho na enfermagem. Então vocês vão levantar o nome, o autor e o ano de publicação, o objetivo do estudo, a metodologia utilizada, se for pesquisa de campo, se for exploratória, se foi quantitativa, qualitativa, se foi uma pesquisa de corte, os tipos de acidentes, foi pérfuro cortante que saiu ganhando, ou se foi acidentes de osteomusculares, aí vocês vão colocar de acordo com cada pesquisa levantada. E que conclusão chegou esse estudo? Indo lá no resumo, vocês já acham a conclusão, é só colocar com pequenas palavras 5 artiguinhos aí que vocês vão ver, vão procurar e vão fazer essa pequena tarefa que vai ser estimulante, né, para quem gosta, e já vai iniciando então as ideias de como fazer uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de revisão de literatura, tá? Então, pessoal, aqui terminamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Tenham uma boa semana a todos. Falta pouco para a gente terminar, que eu peço que todos tenham força e vão aí procurando dentro de si aquela força que não termina, porque nós vamos vencer e daqui a pouco nós terminamos o semestre. Vão procurando ler todas essas aulas, né, e procurando ter uma apanhada de conhecimento para que vocês consigam fazer uma boa prova. Boa semana a todos. Muito obrigada pela atenção.